Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao quadro Descobrindo o Teu Propósito. Eu sou Narciso Montoto e hoje quero falar com você de um tema fundamental para as nossas vidas. Você sabe a diferença entre propósito de vida e chamado divino? É muito importante saber a diferença entre eles, pois muitas pessoas se confundem entre estes termos. E quando nós descobrimos o que cada um nós conseguimos achar um maior significado para as nossas vidas e os nossos objetivos. E é muito importante saber como cada um destes termos pode nos ajudar a encontrar significado e a guiar as nossas vidas. Bem, propósito de vida. O propósito de vida é exatamente a razão geral pela qual Deus nos criou. Algo que se aplica a todos os cristãos, como por exemplo, glorificar a Deus e refletir o caráter de Deus. São objetivos gerais que você traça para a sua vida. São habilidades que você conquista no dia a dia e que você vai utilizar para glorificar a Deus, para alcançar os seus objetivos. Diz muito sobre a atividade geral de Deus sobre nossas vidas e sobre tudo aquilo que nós construímos no dia a dia em conhecimento, que se tornam propósitos que nos levam a cumpri-los em nossas vidas. Já o chamado divino é algo mais específico. É uma escolha direta de Deus para a sua vida, para você realizar algo. Deus lhe dá talentos e Deus lhe capacita com estes talentos e estes dons que Deus lhe oferta para que você cumpra uma missão específica, como já foi falado. Você cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Enquanto o propósito de vida é algo mais geral, o chamado de Deus, o chamado divino é algo mais específico. É uma ação específica que você deve realizar, mandado ou enviado por Deus. Nosso propósito, ele é estável, enquanto o chamado de Deus pode mudar ao longo da vida, conforme Deus nos guia em missões e tarefas diferentes. Ou seja, Deus pode, no decorrer da sua vida, mudar o seu chamado. Não de uma forma geral, mas se Deus lhe chamou para algo específico, não necessariamente você vai ficar naquilo o resto de sua vida. Por exemplo, Deus chamou profetas a profetizarem para reis, mas também os mesmos profetas profetizavam ao povo. Deus chamou outros profetas para profetizar e levar sua mensagem ao povo de Israel. Mas ao mesmo tempo também, esses mesmos profetas, Deus utilizou para levar a sua mensagem para pessoas que não eram do seu povo no passado, que não eram do povo de Israel. Então, o chamado de Deus, ele pode variar no decorrer dos anos. Já o propósito de vida, ele é algo mais estável. Você encontrou aquele objetivo e você colocou em sua mente que você quer realizar aquilo durante um longo tempo. Então, deixando claro estes sentidos, nós devemos refletir um pouco e saber um pouco como aplicá-los em nossas vidas. Descobrindo seu propósito e chamado, buscar a Deus em oração e estudo da palavra. Eu sempre tenho dito, é muito importante, irmãos, para que eu consiga descobrir o meu propósito de vida ou o meu chamado de vida, buscar a Deus em oração. Ter o direcionamento de Deus é muito importante na minha trajetória. Ter o direcionamento de Deus e saber escutar a voz de Deus é muito importante para que eu não me equivoque, para que eu não cometa erros na minha missão, no decorrer da minha vida, para que eu não escute uma voz estranha.
e depois me arrependa. Estudar a palavra de Deus facilita a reconhecer a palavra de Deus em nossos corações e o direcionamento de Deus sobre nossas vidas. É entender o seu propósito geral sobre nossas vidas, quanto também o seu chamado específico. Por exemplo, vou dar um exemplo para ficar mais claro. Deus chama todos os cristãos a pregarem a sua mensagem, a levarem o evangelho a toda criatura, a todas as línguas e a todos os povos. Mas Deus pode escolher você, como escolheu a Paulo, para levar a mensagem dele aos gentios, a reis, a governadores. Deus pode ter um chamado específico na sua vida para ser um mestre, para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um profeta. Então, o chamado geral de Deus é o propósito. É algo que todos nós devemos realizar. Já o específico é algo que cabe a você realizar. Já também, como poder interagir tanto com o propósito quanto com o chamado de Deus. À medida que crescemos em nossa caminhada com Deus, nosso chamado pode se adaptar e mudar, como eu já falei. Devemos estar abertos à direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que devemos ser como filhos levados ao vento. Não a toda sorte de vento, mas a palavra de Deus, a vontade de Deus. Se Deus fez um chamado específico para você pregar na África, com o passar dos anos, Deus pode pegar você e dar outro chamado específico para você e agora pregar na Ásia. E assim vai funcionando. Volto a dizer, o chamado divino para a sua vida de forma geral, isso não vai mudar, mas Deus pode sim mudar os direcionamentos. E qual o impacto o teu chamado, o teu propósito de vida pode trazer sobre a comunidade, sobre as pessoas que lhe cercam, sobre o seu entorno? Quando vivemos em nosso propósito, sem nos desviarmos, quando cumprimos o nosso chamado específico, impactamos positivamente as pessoas que nos cercam e a comunidade a qual vivemos, pois contribuímos assim com o avanço do reino de Deus. E o avanço do reino de Deus através da sua vida vai transformando positivamente a sociedade. Lembrando que o fato de você ter um chamado específico de Deus não invalida o propósito de Deus na sua vida também. Lembre, o propósito é algo mais geral, é algo patente a todos. E o chamado é específico. Mas o seu chamado específico também não anula o seu propósito. Os dois caminham juntos. Entender a diferença entre propósito e chamado dá clareza para viver de maneira mais direcionada e eficaz no reino de Deus. Porque a partir do momento que eu entendo o propósito como algo mais geral, como algo que eu devo cumprir, independentemente de ter um chamado específico, porque nem todo mundo tem chamado específico, entenda isso. Uns Deus chama para profetas, outros para mestres e assim vai. Nem todo mundo tem um chamado específico, mas o propósito geral, esse sim, ele é um chamado geral, que é poder de Deus na vida daquele que o exerce. E isso não podemos nos esquivar. E aqueles que têm um chamado específico de Deus não tem como fugir. O cumprimento é o dever. Então, viva isto. Cumpra o seu propósito de Deus e viva o seu chamado específico. Isso é muito importante para que nós possamos viver o melhor de Deus para nossas vidas. Então, existem diferenças, mas ao mesmo tempo existem mais coisas que unem o propósito ao chamado do que os separam. Viva o melhor de Deus para a sua vida. Viva esse evangelho
que Deus quer que você viva ele plenamente. Eu quero orar por sua vida nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por teres um propósito e um chamado para cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a discernir ambos e a vivê-los também de acordo com a tua vontade, trazendo glória sobretudo ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo ajudou você, se esse vídeo lhe direcionou, deixa aqui o teu like, comenta aqui se você conseguiu entender a diferença entre propósito e chamado e qual dos dois você tem cumprido ou se você tem cumprido os dois. E também se inscreve aqui em nosso canal, assina o sininho das notificações e compartilha essa mensagem com o máximo possível de pessoas. Lembre sempre, nada é impossível àquele que crê. Deus te abençoe.